episódio falámos de 5 mitos que são muito comuns e algumas empresas os têm em relação ao planeamento estratégico e que eu procurei desconstruir para que você mudasse essa visão e visse os benefícios que é fazer um bom planeamento independentemente da dimensão da sua empresa e que efetivamente aqueles mitos poderiam estar a obstaculizar o crescimento da sua empresa, a melhoria, o potencial que ela tem de gerar a melhoria dos resultados e por isso mesmo eu decidi trazer também para este episódio ir um pouquinho mais além em relação a esta questão dos mitos, porque há também um outro mito que poderá estar correlacionado com os anteriores, com aqueles que eu falei no episódio, mas não só, porque poderá haver empresários que acreditam já que é importante fazer o plano, que em determinadas circunstâncias, e é aqui que entra esse mito, é importante fazer esse plano. E porque é que eu falo em determinadas circunstâncias? Porque há empresários que acreditam que só deve ser feito aqueles que já acreditam no planeamento, mas não na sua plenitude. Porque aqueles, obviamente, que ainda têm um dos mitos muito presente daquele que falámos no anterior episódio, vá lá ver o episódio, caso ainda não tenha visto, mas após ver este, porque eles são completamente independentes. Mas neste episódio, quando vamos mais além, exatamente para, como eu estava a dizer, a realidade de empresários que pensa que, ok, quando eu vou fazer algo muito diferente do que é habitual, lançar um novo produto, alargar os mercados, portanto, algo de certa forma disruptivo face àquilo que é o dia-a-dia da empresa. Então sim, eu tenho que criar um projeto, eu tenho que criar um plano, eu tenho que fazer o dito planeamento. Até porque muitas vezes também focam-se nisso quando querem concorrer aos fundos comunitários. E o que eu hoje vou procurar desmistificar é que, evidentemente, que no caso das candidaturas, quem não faz já um planeamento estratégico vai ter mesmo que montar essa estratégia, esse plano, mas mesmo que não faça, mesmo que tenha uma realidade empresarial que até ainda não é o momento de concorrer a fazer candidaturas, portanto, e projetos mais arrojados e com investimentos mais avultados. É muito importante não se prender a esta ideia de que planeamento é útil quando eu vou fazer coisas, digamos, fora da caixa, coisas diferentes, coisas que a minha empresa habitualmente não faz e só recorrer a essa importante ferramenta quando isso acontece. Portanto, e hoje o que eu vou procurar trazer para este episódio, por isso é que eu disse que ia um bocadinho mais além, é mostrar, é desmistificar também isto, porque vou mostrar que sim, o planeamento é muito interessante, sim, pode trazer ganhos consideráveis à empresa, mesmo quando se está a falar de investimentos reduzidos, mesmo quando se está a falar de trabalhar uma realidade empresarial que não vai introduzir nada de muito novo, mas sim, com um plano estruturado, bem pensado, você pode otimizar recursos, você pode obter ganhos expressivos na sua atividade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Espero que fique até ao final. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Hoje vamos um bocadinho mais além, como eu disse nesta introdução, para desmistificar algumas crenças que existem em relação ao planeamento e você perceber que, mesmo com uma perspectiva interna de arrumar a casa, de melhorar aquilo que tem, você, se fizer um planeamento, pode fazer muita diferença na sua empresa. O meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 15 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos competitivos, a introduzirem boas práticas de gestão nas suas empresas, a eventualmente obter financiamento de fundos comunitários, portanto, tudo focado na criação de estratégias, projetos e boas práticas para que a empresa se torne mais competitiva, cresça, melhore os seus resultados e, obviamente,
consiga concorrer de forma mais eficiente no mercado e, simultaneamente, tenha uma solidez financeira que lhe permita fazer face às contingências, a novas estratégias e, portanto, tudo isto está sempre alicerçado em estratégia. E, portanto, é esta a minha missão e é isso que eu procuro trazer aqui para este programa, através de orientações práticas, ainda que sejam feitas de forma focada, porque não poderia ser de outra forma, mas procuro trazer orientações para chegar a outras empresas que ainda não despertaram para certas realidades, não têm às vezes acesso ainda a certos conhecimentos e que através aqui do programa podem despertar para algumas realidades empresariais, para algumas realidades do ponto de vista estratégico e depois, obviamente, também tem que fazer a sua parte e explorar, portanto, aquilo que foi introduzido através aqui do programa. Portanto, se você está por aqui, quero agradecer, portanto, você continuar aqui comigo, a ver os nossos episódios, é muito relevante para mim, e deixe aí também o seu feedback, quer seja através de um like, quer seja através de um comentário, de uma pergunta, de um feedback se está a gostar ou não, se gostaria de outro formato, que temas, até uma sugestão de temas que seriam relevantes para si, porque é para si, é para quem me escuta que eu faço estes episódios. Portanto, obviamente, se forem muito conectados aos temas que você gostaria de ouvir, é com isso que eu também trabalharei. Portanto, estou muito contente, aliás, nem tenho, já foi há umas semanas, mas atingi os 100 seguidores aqui no meu canal, ele ainda é muito pequenino, portanto, se você não é subscritor e costuma ver aqui o episódio, também pode subscrever para me ajudar a fazer crescer aqui o canal. Para muitos pode parecer muito pouco, porque há canais gigantes, nós concorremos inclusive com canais brasileiros onde há uma imensa população e portanto são naturalmente maiores. Este é sempre um desafio da nossa Portugalidade, não é? Somos pequeninos, mas para mim é muito. Cada subscritor foi conquistado através dos meus conteúdos. Espero que essas pessoas tenham já tido um impacto muito positivo nos seus negócios e naturalmente recebo sempre com carinho pessoas que subscrevem e chegam a este canal, porque é sinal que está a ser útil, porque as pessoas não gostam de perder tempo, não é? Portanto, é isto, quero agradecer este número de 100 subscritores, foi uma meta que tinha, agora vamos rumo à próxima meta. Portanto, se está aí e ainda não subscreveu e se gosta de ver os meus conteúdos, subscreva o canal, até porque depois também recebe as notificações, portanto, e direcioná-lo aqui para este vídeo. Mas vamos então hoje ao nosso tema, que é relembrando para quem não estava atento na introdução, que trata-se de desmistificar o mito de que só é importante fazer planeamento quando a empresa vai implementar um projeto um pouco mais arrojado, um projeto com uma estratégia que sai fora da norma da empresa, seja ela de alargamento de mercado, seja ela de introdução de um novo produto, seja ela, portanto, em diferentes valências, mas que sai um pouquinho da norma. E aí muitas empresas até já dizem, bem, temos que planear, ver o que é que temos que fazer. Porquê? Porque é o novo. E quando é o novo, como é algo que à partida pode assustar um pouquinho mais, muitas empresas, embora não todas, mas muitas empresas já, portanto, introduzem esta dinâmica de criar pelo menos alguma planificação. Portanto, já tem essa consciência. Só que a realidade é que não é apenas nesses cenários que nós devemos fazer planeamento. Planeamento deve ser um instrumento que a empresa deve usar anual, deverá ter planos até de médio a longo prazo, portanto a 3 anos, a 5 anos, ou seja, onde coloca uma perspectiva mais de visão de onde quer chegar, qual é o caminho, a direção que quer tomar, portanto, qual vai ser o seu foco em termos de crescimento e, portanto,
Isso é muito importante, porque é isso que depois vai também ajudar a dar o direcionamento à implementação da estratégia a cada ano. E depois é necessário ter efetivamente planos de ação com cronograma, portanto, em que é que vai ser implementado em cada ano. E obviamente, também foi dito no episódio anterior, mas se ainda não viu, tenho que enfatizar aqui isso, que é, obviamente, tendo consciência que planear não é algo estático, não é uma realidade estática de que depois eu tenho que cumprir aquilo à risca. Evidentemente, depois vai haver momentos de monitorização, momentos de acompanhamento da implementação da estratégia e, por isso mesmo, nesses momentos é importante ver se faz sentido manter algumas ações, se é preciso até, em algumas delas, colocar mais algum investimento ou se vale a pena abandonar, mudar, modificar para, por um lado, para introduzir as incertezas que vão sendo trazidas pelo mercado e, por outro lado, porque por vezes a empresa tinha uma expectativa em termos de que fazer um determinado conjunto de investimentos daria origem a um determinado conjunto de resultados, mas subitamente, por aproveitamento, por exemplo, de uma oportunidade de mercado, sente necessidade de alterar a sua estratégia e não vai deixar de aproveitar a oportunidade e pode ou ajustá-la no tempo, portanto empurrá-la um pouco mais para diante, não propriamente abandonar, mas também pode simplesmente abandonar uma determinada linha. Mas a partir de uma estratégia, se bem preparada, não significa, quando há alterações, propriamente um abandono. Muitas vezes é um ajustamento, ok? Para poder acomodar novas oportunidades, para poder melhorar aquilo que está a ser feito. E, portanto, feito aqui este reposicionamento, o que eu pretendo hoje que você perceba aqui ao longo do programa, e vamos dar, portanto, orientações práticas, como é habitual, e vou também procurar trazer um exemplo para você seguir, portanto, um exemplo ou alguns exemplos, consoante a orientação que estou a dar, para você conseguir seguir esta linha de raciocínio, que é da importância de fazer este planeamento, mesmo quando você não está a pensar propriamente fazer nada de muito disruptivo face àquilo que a sua empresa já faz. Portanto, simplesmente planear, melhorar aquilo que você já faz e planear para que você se torne mais eficiente e com isso você cresça usando menos recursos, usando uma otimização daquilo que você já faz e através dessas estratégias você consegue melhorar os seus resultados mesmo fazendo aquilo que você já faz. Vendendo aquilo que você já vende, ofertando aquilo que você... Portanto, não há propriamente uma disrupção, mas há sim um caminho melhorado daquilo que você pode fazer. Portanto, hoje vai ser este o foco do nosso episódio e espero que com isso eu consiga lhe mostrar que não basta vender mais, porque muitas empresas são muito focadas apenas numa estratégia comercial de vender mais, para você efetivamente crescer expressivamente, portanto, ir aumentando a proporção do seu lucro face àquilo que você vai vendendo, você também tem que otimizar o lado do consumo de recursos. E, portanto, nós hoje vamos trabalhar esta dimensão mais de olhar para o interior da sua empresa e planear para fazer melhor, certo? Portanto, fique aí comigo, mais uma vez, coloque comentários, coloque perguntas, obviamente estará a ver isto é um vídeo, mas através dessas perguntas, quem sabe eu não posso fazer, ou respondo, obviamente, e poderei, se fizer sentido, trazer para um próximo episódio. E então, vamos lá aqui ao nosso conteúdo. Primeiramente, dizer o quê? Que em qualquer processo de planeamento é necessário, e aqui então, por maioria de razão, tenho mesmo que o fazer, você tem que fazer um mergulho na análise da sua empresa. Portanto,
olhar para todos os processos, para tudo que você faz, para as suas rotinas, para os seus processos, para as suas práticas, para a forma como você está a fazer as coisas, ou seja, você vai ter que fazer um diagnóstico, não é? Você vai ter que fazer um levantamento na empresa que não é só para detectar falhas, não é só para detectar fragilidades, não, é também para detectar aquilo que você está a implementar e que está a correr bem e que, olhando para aquilo, você pensar assim, bem, se está a correr bem, o que é que eu poderia ainda acrescentar que fizesse com que corresse ainda melhor? Portanto, não se trata só de vou corrigir o que está mal, vou melhorar o que está mal. Não, você também pode melhorar o que está bem. Portanto, é a lógica do processo de melhoria contínua. Portanto, o facto de estar a correr bem, a empresa não se deve encostar a pronto, está a correr bem, vamos continuar só por aqui. Sim, vamos continuar, mas será que se eu não introduzisse algo de diferente, isto ainda não melhorava ainda mais? Portanto, é olhar para a sua empresa com estas duas perspectivas. Identificar, obviamente, fragilidades e identificar as coisas que estão a correr bem, mas que poderão, eventualmente, também sofrer uma melhoria. Essa é a primeira fase daquilo que você tem que fazer. E depois, como primeira orientação que eu quero dar aqui, é que você então vai planear para ver como melhorias que pode introduzir às coisas que estão a correr bem e melhorias que você vai poder fazer para reduzir fraquezas. E, obviamente, quando se diz fraquezas, pode não ser do ponto de vista de isto está-me a empurrar para baixo, ou seja, aquela fraqueza pura e dura do está a correr mal, isto está-me... Não, é no sentido de isto aqui pode ser otimizado, isto aqui pode ser melhorado. Ou seja, sempre que algo ainda não está a funcionar na sua plenitude, com algumas medidas de ação que ele poderia melhorar, a empresa pode e deve melhorar. Mas naturalmente, obviamente, tem sempre pontos que são os ditos pontos fracos mais expressivos, porque se compara com a concorrência e sente que aquilo é uma fragilidade face à concorrência, e outros são, portanto, coisas na empresa que não estão otimizadas e que poderiam ser otimizadas, mas que não são propriamente um ponto fraco face à realidade concorrencial com que lida. Por isso mesmo é importante ter todo este diagnóstico, e feito o diagnóstico, você tem uma determinada alocação de recursos para desenvolver e implementar uma determinada estratégia. E não deve querer, é um pilar muito importante, não deve querer intervir em tudo ao mesmo tempo. Porque isso, como se costuma dizer em bom português e num ditado português, é pior a emenda que o soneto. Ou seja, você tem que focar numa área ou algumas áreas de cada vez, vai depender, porque você pode ter eixos diferentes na sua estratégia, mas não queira atender a tudo ao mesmo tempo. Acaba por as melhorias que você introduzir não terem o tal resultado expressivo. Portanto, consoante, isto obviamente está sempre alicerçado à sua capacidade de implementar uma estratégia, quer do ponto de vista de recurso financeiro, quer do ponto de vista de recursos humanos, portanto, ou seja, porque é preciso também que haja disponibilidade da empresa, sem parar, sem obstaculizar o funcionamento da empresa, para ir introduzindo estas melhorias. Por isso mesmo, quando você começar a desenhar a sua estratégia, você vai ter um conjunto de ações que concorreriam para melhorar o que está a ser feito, mas você vai ter que selecionar em função do seu investimento, da relevância, dos resultados que pode trazer, porque as ações também podem trazer resultados diferentes, e você fazer uma pré-seleção de para onde é que você vai começar. E, portanto, ainda que possa colocar no radar do seu planeamento, trabalhar nos vários eixos. E é aí que entra a realidade do cronograma, do estabelecer, portanto, a tal estratégia de médio e longo prazo, que depois você vai ter que partir em planos a um ano, ou, portanto, planos mais curtos. Mesmo quando são estratégias a 2 anos, como é o caso na maior parte dos projetos que são submetidos em candidaturas aos fundos comunitários,
a verdade é que a empresa tem um cronograma, não vai implementar tudo, por isso é que ela é a 2 anos, não é? Portanto, vai começando a ter alguns efeitos e depois há uma sequência, portanto, em termos estratégicos, que vão levar ao tal resultado que é lá colocado. E a primeira coisa que eu quero aqui salientar é você olhar para ações que você pode implementar que promovam o crescimento da empresa, o crescimento dos resultados da empresa, portanto, através de uma otimização da utilização de determinados recursos. Ou seja, o que é que eu quero aqui dizer? Por exemplo, por hipótese, você tem a sua força de vendas, pode ser um canal online, pode ser vendedores, pode ser uma loja, portanto, tem os seus canais de vendas. E sente até que as coisas estão a correr bem. Aquilo que eu disse não tem que necessariamente estar a correr mal, eu saliento sempre isso. Portanto, as coisas estão até a correr bem, você está a vender bem, mas você quer crescer. E sente que talvez se eu fizesse umas boas campanhas de marketing, talvez eu largasse ou direcionasse o meu marketing para outros mercados que não aquele onde eu estou instalado, talvez conseguisse chegar a mais pessoas e, portanto, eu preciso de olhar para o marketing, lá está a estratégia, eu preciso de olhar para o marketing de forma estratégica e ver como é que eu posso, através do marketing, efetivamente alavancar ainda mais as minhas vendas, que estão a correr bem, ok, mas eu quero que corram ainda melhor. E aqui você vai ter que, em qualquer ação, portanto isto é um exemplo, e você vai ter que olhar, ok, qual é o capital que você tem para investir nessa realidade, portanto, do marketing, ok? Porque o marketing envolve muita coisa, envolve muitos tipos de campanhas, envolve diferentes tipos de ações, e você pensa assim, bom, eu preciso de entender o que é que eu já faço, portanto, tal diagnóstico, e o que é que eu posso fazer diferente que é aquela história que eu digo também sempre. O mesmo tipo de ações levará tendencialmente ao mesmo tipo de resultados. Não, e quando eu digo ações, não quer dizer que você hoje tem uma campanha de marketing no mercado atual, você pode ter o mesmo tipo de campanha para o outro mercado, mas se aquilo está a produzir naquele mercado um determinado resultado, você tem que fazer alguma coisa, ou colocar mais investimento para que a campanha seja mais difundida, ou fazer campanhas diferentes. Portanto, você tem que sempre incorporar, pensar na inovação, em algo que atraia a atenção. Portanto, mas aqui o episódio não é focado em marketing, não é? Portanto, não é focado em campanhas e como é que você pode trazer, portanto, essas estratégias de marketing para a sua empresa. É que você fique ciente de que eu vou investir aqui no marketing, mas eu não quero desperdiçar recursos. Portanto, você tem que ter sempre isto em mente. Então você pensa em novas ações do ponto de vista de marketing, no exemplo que eu estou a dar, e antes de você avançar, você tem que quantificar com... evidente que há sempre uma imprevisão, portanto há coisas que nem sempre correm, mas você tem que ter uma determinada expectativa, você tem que saber, a partir dos dados que você já tem, ou seja, eu fiz uma campanha, isto para concretizar um bocadinho melhor, eu fiz uma campanha, essa campanha trouxe-me X novos clientes, bom, então já tem aí um histórico para lhe permitir dizer que se fizer uma nova campanha num outro mercado ou, eventualmente, portanto, financiar de forma a que aquela campanha continue portanto, em marcha, não é? Continue no terreno, eu terei a expectativa de continuar a trazer este número de clientes, mas sempre com uma noção de que também há, às vezes, um crescimento, não é? Portanto, ou seja, captou um conjunto de clientes, mas também é preciso perceber se o mercado em que você está a apostar continua a ter muitos clientes para atingir. E daí
surgem as estratégias de alargamento de mercado, quando assim já não é. Portanto, tudo isto é estratégia, tudo isto é plano. Mas voltando ao exemplo, ok, então mas como é que eu sei se eu não estou a desperdiçar recursos? Você tem que ter noção dos seus números e do que é que você poderá obter através da implementação daquela campanha, daquela ação de marketing, o que quer que seja que envolva o marketing. Muitas vezes pode ser mudar uma embalagem, muitas vezes pode ser... Há muita coisa dentro do marketing. Portanto, você tem é que ter consciência de quais são as expectativas de ganhos que você vai ter através daquela ação. Para quê? Para não haver desperdício de recursos. Isto é muito importante que você tenha em consideração em qualquer plano estratégico que você faça. E, portanto, você, está a reforçar eventualmente o investimento, mas o retorno que você vai obter vai superar aquele investimento. E, portanto, você está a crescer sem que tenha propriamente que fazer nada de muito disruptivo, nada de muito diferente, mas sim apostou numa linha de orientação que lhe trará à partida mais clientes, mas tem que compensar, portanto, aquilo que você investiu, para não haver desperdício. E aqui no marketing, nós hoje temos também muitas ferramentas do ponto de vista da automatização e gratuitidade, em que você pode produzir conteúdos, você pode produzir brochuras, você pode produzir uma série de conteúdos do ponto de vista de marketing. Isto para as empresas que não têm alguém que as apoie a fazer isto e têm sempre que subcontratar serviços. E subcontratar serviços tem um custo. Mas como é que eu posso? É pensar, como é que eu posso otimizar este custo? Bem, hoje há ferramentas que me poderiam ajudar a fazer isto, eventualmente até partilhando uma imagem que você já tem, por exemplo, com o ChatGPT, e pedir para ele fazer algo semelhante para uma nova campanha, ele vai fazer isso, ele vai gerar essa imagem. Então, se você fizer isso em simultâneo com o Canva, por exemplo, que também é uma ferramenta gratuita, você consegue. Pois em ambas, também já disse isto anteriormente no episódio anterior, em ambas há depois as ferramentas pagas e tudo há uma evolução. Mas estamos a falar de empresas que, eu tenho que pensar como é que eu posso otimizar aqui os meus recursos para crescer, portanto, sem gastar tantos recursos. Se você tiver já uma campanha, replicá-la, vai ter menos custos do que fazê-la do zero e, eventualmente, atinge novos clientes com menores recursos e consegue, dessa forma, crescer. Portanto, é muito importante que você identifique estas oportunidades de melhoria para vender mais, para crescer, para continuar a gerar resultado e que você, com um investimento otimizado, com consciência dos ganhos que você pode obter através daquela ação, muito importante isto no planeamento, você então vai crescer. Outra realidade que aqui é importante e que entra também aqui com o trabalhar só com o que já se tem, é olhar para os seus processos, as suas ações e pensar em ações que façam com que a sua empresa trabalhe de forma mais inteligente. E o que é isto? É entrar com mecanismos de automatização, digitalização. Porquê? Porque hoje em dia há muitos processos que ainda estão, provavelmente na sua empresa, muito alicerçados num trabalho manual, no envolvimento de uma pessoa, o custo-hora dessa pessoa, que é naturalmente mais alto do que o custo-hora de uma máquina, de um processo automático estar a fazer aquilo, em que não só faz com maior velocidade, mas também não custa tanto dinheiro. E, portanto, esse processo de automatização e digitalização que podem ser em pequenas coisas, não tem que ser numa primeira fase, se você não quer despender muitos recursos, mas isto aqui eu também nem sequer me quero prender essa realidade, que pode dar a ideia de que só estou a falar para empresas que têm poucos recursos. Não! É você olhar para os seus processos e à semelhança da orientação que eu dei anteriormente,
eu tenho este tipo de fragilidades, eu aqui poderia otimizar este processo? E a sua resposta é sim. Como é que eu poderia? Utilizando um software, utilizando uma máquina nova que me permita automatizar processos, utilizando um sistema de gestão que centralize toda a informação e reduza o desperdício, quer da utilização de outros softwares, ou seja, porque muitas vezes a simples substituição de um software que agrega um conjunto de ferramentas que a empresa tem, já está otimizado, por um lado, a eficiência organizacional, porque a empresa comunica melhor entre si. E depois, muitas vezes, o que é que acontece? E nós já tivemos essa realidade, uma empresa que investiu nisto, tinha programas associados à área da produção e programas associados à área administrativa. E foi evoluindo para que tornar todo o seu sistema informático centralizado. E o que é que conseguiu com isso? Que sempre que entra uma encomenda, designadamente encomendas que vêm através da internet, portanto processos já digitais, portanto vêm através da internet, e ela imediatamente passa uma cadeia, portanto desde que chega a encomenda, ela passa uma cadeia em termos de funcionamento até que chega à produção, de forma automatizada, ou seja, são identificadas as matérias-primas que são necessárias, são identificados o que é necessário, qual é a encomenda, as quantidades, portanto, há todo um processo que foi automatizado para que a encomenda, desde o momento que entra até que ela entre em produção, haja uma redução considerável do tempo que está envolvido na preparação daquela encomenda antes dela entrar em produção. E depois também, poderia aqui discorrer, mas não é o foco, depois a própria linha de produção também foi altamente automatizada, mas, ou seja, aquilo que era feito por pessoas que imprimiam folhas para depois retirar determinadas informações, deixou de existir, porque houve uma centralização. E isto o que é que implicou? A alteração do seu sistema informático. Sim, implicou investimento, implicou o investimento numa padronização do software, porque cada empresa tem uma realidade e, portanto, os softwares depois têm que ser customizados, mas uma alteração, a consolidação de um conjunto de sistemas informáticos permitiu à empresa otimizar muito, ganhar muito a nível de produtividade e, com isso, crescer, aumentar os seus resultados com os mesmos recursos humanos. Portanto, não houve despedimento de ninguém, nada, mas que os mesmos recursos humanos, hoje eles produzem muito mais, logo não agravaram os seus custos em termos de recursos humanos e aumentaram expressivamente a velocidade de entrega e, com isso, a capacidade de entrega e as suas vendas. Por isso mesmo, ganharam mais, obtiveram maior resultado. E, portanto, é pensar, efetivamente, olhar para os processos e pensar naquilo que você pode automatizar e digitalizar para poupar recursos e, dessa forma, também conseguir crescer, tornar a sua empresa mais produtiva e, obviamente, com isso, todo o trabalho que está a fazer de angariar clientes, tendo uma resposta mais acelerada, consegue abarcar mais clientes, por um lado, e também os clientes ficarem mais satisfeitos com a velocidade de entrega que você tem, portanto, do seu produto. E com isso, aumenta os seus resultados, certo? Portanto, se até ao momento está a fazer sentido para si, deixem nos comentários se faz sentido, se já está a implementar estas práticas. Eu vou gostar de saber. Eu sei que algumas empresas têm alguma resistência. Não é resistência de não quero automatizar, é de acharem que é tudo muito complexo e, portanto, que não é para a sua realidade dimensional. E, portanto, isso já falámos no episódio anterior, é outra crença, não é? Que isto é só para certas realidades de dimensão, de empresa, mas aqui o foco é sempre, isto é para qualquer realidade empresarial, para qualquer dimensão, desde que você adapte à sua realidade. Aliás, no episódio anterior, eu trouxe exemplos de empresas, portanto, comerciais,
empresas que, olha, de lojas, que têm lojas de rua, não é? E que, sim, com o planeamento mudaram radicalmente os seus resultados. Portanto, deixo-lhe aqui esta dica. Se não viu esse episódio, vá lá ver, mas continue aqui comigo. Terceiro ponto que eu quero também aqui trazer para esta realidade da relevância de planear e que não necessariamente é algo disruptivo, mas que para tudo isto, já percebeu que é preciso planear. Não se muda um sistema informático, voltando um bocadinho atrás, sem planear essa mudança, sem planear o passo a passo, como é que vai ser feita essa transição, quanto é que isso vai custar, que retornos é que isso vai trazer à empresa, para, mais uma vez, você cruzar o retorno que pode obter face àquilo que vai gastar. Portanto, mas tudo isto tem que ser planeado, porque a empresa não pode parar. E, portanto, mais uma vez, entra a relevância do planeamento. Depois, em terceiro ponto, como eu estava a dizer, é muitas vezes olhar para o que você faz e ver e apostar nas áreas que trazem um maior retorno. Isto pode não ser aplicado ao seu caso, mas é um exemplo que eu quero trazer porque é uma questão que acontece em vários momentos e nós até já tivemos uma intervenção que isto aconteceu, por isso é que eu me lembrei de trazer esta orientação para aqui, em que era uma empresa que tinha vários tipos de produtos, portanto, tinha a sua oferta diversificada, o que é bom, é sempre bom ter, portanto, diversificação para não estar 100% dependente de um determinado produto, de um determinado serviço e depois não haver outros que possam, se aquele cair, possam compensar. Portanto, a diversificação da oferta é sempre um instrumento também muito importante do ponto de vista da gestão. Mas essa empresa, num determinado momento, foi diversificando, mas não tomou consciência dos ganhos que estava a ter, portanto, em cada uma das áreas, portanto, para as quais tinha decidido, portanto, investir. E a verdade foi que, quando se foi fazer o diagnóstico, quando se começou, portanto, a mergulhar em cada uma das áreas, percebeu-se que algumas eram muito boas, a empresa trabalhava muito bem, outras não tão boas, mas traziam resultado, e outras que até de certa forma estavam apenas mais que a gastar recursos do que propriamente a trazer recursos, não é? A trazer dinheiro. Não necessariamente algumas até já tinham algum prejuízo, mas mesmo que não tragam prejuízo, quando uma empresa está focada em muitas áreas e tem recursos, os recursos nunca são ilimitados, certo? Podem ser mais ou menores, mas nunca são ilimitados. E uma empresa que tem que gerir recursos, não tinham, de alguma forma, foram implementando a pedido de clientes, foram percebendo que havia essa possibilidade, foram criando novos produtos e vendo que havia uma adesão dos clientes que já tinham e, portanto, aparentemente estava tudo a correr ok, portanto, não tinham aquela sensação de que havia um produto que estava empatado, porque isso eu acho que é tão óbvio que as empresas acabam por desinvestir nele. Mas não, havia saída, portanto, Mas não basta que isto aconteça. O que é que acontecia? A empresa dispersava recursos, tinha uma organização mais complexa, porque tinha que atender às diferentes realidades e não estava necessariamente a obter os ganhos que contava obter com aquela diversificação. Então o que é que acontece? Você não tem que abandonar, agora então está a dizer vou ter que focar. Não, por isso é que eu comecei por dizer que é importante a diversificação. Mas focar naquelas áreas que lhe trazem maior valor acrescentado. E portanto, você aí vai ter que, muitas vezes isto acontece porque há muitas empresas que também não têm um sistema de informação que lhes dá
a informação, portanto, por segmento que estão a trabalhar, do ponto de vista da sua oferta. Portanto, tem uma multiplicidade de produtos, mas depois não tem informação por produto. E acabam por ir por sensação, vão empurrando, portanto, não, está tudo, e isto dispersa recursos. Então, as empresas têm que fazer este mergulho, eventualmente, em termos de plano, criar um plano em que a empresa diga, bem, com o que é que eu vou ficar, no que é que eu vou apostar, vou abandonar algum deles, o que é que eu, né? Portanto, ou se não vou abandonar porque acho que faz muito sentido, como é que eu então posso capitalizar? Mas aqui estamos a falar um bocadinho do poder do foco, focar naquilo que está a resultar e que pode ser otimizado e ainda resultar mais, e nas outras áreas perceber, mais uma vez, este match entre os recursos que está a despender para manter aquela área e os ganhos que você está a obter. E não é só planear, também é isto, é tomada de decisão. Não é apenas dizer, vou abandonar, você já teve todo um trabalho, todo um investimento de implementar aquela nova solução. É ver que tipo de ações e se vale a pena implementá-las do ponto de vista financeiro, é que eu consigo trazer para esta linha que não está a dar tão certo e, portanto, dinamizá-la e ela crescer e trazer mais resultados. Mas também pode concluir com essa análise, com a tomada de decisão, porque gerir é tomar decisões, planear é tomar decisões, também pode fazer sentido, eventualmente, abandonar aquela oferta, se já não fizer sentido para a empresa e está a ser consumidora de recursos. Portanto, aqui é importante ter esta noção do valor acrescentado. Ou margem, mas não é bem a margem, não é o valor acrescentado, ok? Portanto, se você um dia quiser que eu traga algum episódio sobre indicadores, ou então ingresse no meu programa Projetos Competitivos, que nós lá trabalhamos todas estas dimensões, portanto, de perceber os números, de perceber o que é que lhe diz cada número, porque margem não é valor acrescentado. Portanto, muitas vezes isto também há esta confusão, e não é isso que acontece. Mas é importante ter esta noção, certo? Portanto, tendo esta noção, tomar decisões e planear para, portanto, conseguir obter o maior resultado a partir de coisas que você já faz, certo? Mas está a perceber a relevância que é de olhar para isto e planear para tornar aquilo que você já faz ainda melhor. Quarto ponto que eu quero trazer para aqui, que já trouxe em alguns momentos e que quero hoje voltar a trazer. Usar os fundos europeus para crescer. Sei que nem todas as empresas têm posicionamento para submeter candidaturas, portanto, aos fundos europeus. Portanto, tenho essa consciência, trabalho com isso há muitos anos, trabalho com isso diariamente. Hoje até, aqui no Portugal 2030, houve até uma exigência acrescida, porque o investimento mínimo, em algumas realidades, passou a ser mais alto, com o pressuposto, no caso do SI Inovação, do SI Internacionalização, qualificação, que no pressuposto de que depois haveriam os concursos de base territorial para as realidades mais pequenas, mas a verdade é que o primeiro eixo de concursos que abriu nessa linha puseram muitos setores de fora, a nosso ver, enquanto consultores, erradamente, porque penso que não é esse o espírito do que está regulamentado, mas porquê? Porque acabaram por quase pôr no mesmo pacote empresas que poderiam, não digo todas, mas muitas delas, não era excluir essas, mas praticamente só mantiveram a indústria e o turismo. E esqueceram-se muito de setores comerciais,
que necessitam, portanto, até, por exemplo, realidades, nós tínhamos clientes que estavam à espera dessa realidade, clínicas que queriam fazer investimentos em novos equipamentos, mas que não são realidades industriais. Mas, no entanto, são clínicas que têm vindo a crescer, queriam investir em equipamentos que são caros e ficaram de fora. E, portanto, a nós parece-nos que esse não era o espírito, não é o espírito do regulamento, do que estava criado, do espírito que estava por trás, portanto, desta divisão, mas foi assim que abriram os concursos. E, portanto, houve empresas, como o exemplo que eu estou a dar, e outros que estavam à espera e foram surpreendidos, mas é o que é. E, portanto, quando eu digo que nem sempre abrem concursos para todas as realidades, não é para que as empresas entendam que isto não é para mim, isto nunca vai abrir nada para mim. Não, porque as coisas estão sempre a mudar, vão havendo identificação de situações que deverão ser atendidas e você deve estar atento. Porquê que deve estar atento? Porque você, por um lado, até já pode ter posicionamento para aproveitar alguns destes concursos. E, por outro lado, porque pode não ter agora, mas também pode criar um plano para que a sua empresa cresça num determinado sentido. As orientações que são dadas nos concursos do ponto de vista estratégico também são relevantes, porque há políticas setoriais que estão por trás, que dão o tal caminho, desde logo a questão da digitalização, da automatização, da sustentabilidade, da economia circular. Portanto, há ali um conjunto de premissas que já lhe dá uma orientação em termos de tendências também para si. Portanto, estar atento a estas realidades e com o plano certo, hoje pode não conseguir ir, mas amanhã já pode ser um importante instrumento. E porquê é que ele é muito importante aqui? Porque você, a partir do que faz, se você tiver o apoio, portanto, destes fundos, que globalmente, caso você cumpra tudo, portanto, como está preceituado no regulamento, à partida são a fundo perdido, você tem ali uma alavanca em termos de investimento que pode mudar radicalmente a realidade da sua empresa. E nós temos empresas que faturavam já bem, não vou dizer que não, mas faturavam em torno dos 700 mil euros e hoje faturam 6 milhões. Portanto, ou seja, porque conseguiram colocar uma expressão no investimento que sozinhas, portanto, há sempre a cota-parte da empresa, que sozinhas não conseguiam acomodá-lo, ou o esforço financeiro provavelmente travaria a ação da empresa. Com isso geraram resultados, que é muito importante ter presente que é preciso gerar resultados, caso contrário o fundo tem que devolver o fundo, mas geraram resultados, reinvestiram esses resultados e foram crescendo até um número que lhes dá um conforto no mercado muito grande. Tinham visão, tinham estratégia, sabiam onde queriam chegar, sabiam como se queriam posicionar no mercado, como queriam ser vistas pelo mercado e os resultados estão aí. E, portanto, este é um instrumento de financiamento muito inteligente que as empresas devem se posicionar, ainda que, como o exemplo que eu lhe dei das clínicas, que nós tínhamos algumas clientes que estavam à espera, tinham essa expectativa dos concursos mais pequenos, que não têm o foco da internacionalização e todos esses focos que muitas vezes retiram as empresas da equação. Mas a verdade é que quando os concursos abriram, pronto, traziam um racional incorporado de é para as indústrias e para o turismo. Pronto, a não se ver errado, a ver do cliente também, mas nós temos que nos ajustar. E também continuam atentos, continuamos portanto, alertados para caso surjam, quando abrirem os novos, se surgirem para a sua realidade, vão querer aproveitar. Porquê? Porque têm uma estratégia interna de crescimento, com foco no crescimento. E foi isto que fez com que a empresa ficasse desperta, pediu-nos para nós estarmos alerta, fez na mesma o investimento, porque as empresas não devem ficar obstaculizadas por não.
recorreu a um financiamento bancário, obviamente com maior esforço financeiro para a empresa, mas se calhar é a tal questão que eu lhe disse da dimensão do projeto. Reajustaram o plano, portanto, decidiram fazer por partes mais, portanto, alongadas no tempo, quase para começamos por aqui, quando começar a ter resultados, desses resultados, nós reinvestimos na próxima dimensão. Mas não deixaram de fazer e de implementar o plano que tinham, ainda que tenha reduzido a velocidade de implementação, certo? Mas, mais uma vez, eram clínicas, não são indústrias, também há muitas, portanto, eram clínicas, trabalham para o mercado interno e não para o mercado externo, mas que podem sim crescer muito. Mas para isso tem que ter um plano de crescimento, tem que estar focadas nesse crescimento. E com isto finalizo aqui este episódio, espero mais uma vez ter, de certa forma, desmistificado algumas crenças que você possa ter, espero ter ajudado com estas orientações a pô-lo a pensar naquilo que você pode fazer na sua empresa e quero só relembrar, assim, reforçar aqui alguns pontos essenciais, portanto, aqui de tudo o que falámos, que é, comece por mergulhar, como eu costumo dizer, na sua empresa, fazer tal diagnóstico, mas com sentido crítico, que isto está a correr bem, mas será que eu posso melhorar? O que é que eu posso melhorar aqui? O que é que eu sempre com uma lógica de melhoria contínua. Depois, segundo pilar muito importante que eu falei, qualquer estratégia que você pense implementar, veja, analise, quantifique o retorno que você pode trazer dessa implementação, para ver se compensa o investimento que você tem que fazer e coloque nesse investimento. Se você tiver que afetar 2 recursos humanos só para essa implementação, você não pagou propriamente uma máquina, mas esse recurso humano custa dinheiro. As horas desse recurso humano que poderiam estar a fazer uma outra coisa qualquer têm que, portanto, ser quantificadas, portanto, nesta dimensão desta análise, ok? Portanto, é muito importante ter isto claro. E o terceiro pilar que depois fomos desenvolvendo é que há muita coisa que você pode fazer para otimizar a utilização dos seus recursos e também para otimizar aquilo que você já faz e vender mais e melhor sem despender muito capital nisso. E por fim, falei, portanto, do potencial de alavancagem dos fundos comunitários. Se você quiser ter esta visão agregada, criar um plano para a sua empresa e já ter esta visão de será que eu posso enquadrar ou não os fundos comunitários e se eu hoje não posso, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar e se já conseguir também, o que é que eu preciso fazer para submeter uma candidatura, tem o meu programa Projetos Competitivos, que eu deixo aí o link, convido-o a visitar e cá estaremos à sua espera. Tem sempre uma conexão comigo, que eu acompanho os meus alunos ao longo do processo, mas você pode mudar a face da sua empresa, os resultados da sua empresa. Portanto, a chave para você crescer é planear com esse foco no crescimento, é ter esta inteligência estratégica. Planeie, otimize recursos e prospere. Espero ter gostado deste episódio. Se gostou, deixa aí um like, os seus comentários, o seu feedback, que isso também é importante aqui para me ajudar a crescer aqui no canal. Até breve e bons negócios!